Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar agora nosso assunto de matrizes, tá? Nós vamos falar de determinantes. O que são determinantes? São números ou funções que vão estar associadas a uma matriz quadrada. Lembre sempre, determinantes, a gente sempre fala de matriz quadrada. Lembram de matriz quadrada? São aquelas matrizes que possuem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, uma matriz 3 por 2, a gente já não conseguiria mais fazer os nossos determinantes, tá bom? A gente só consegue com matrizes quadradas. A gente vai ter determinante de primeira, segunda e terceira ordem. Determinante de primeira ordem é quando a gente tem o valor do elemento. No caso, seria uma matriz que só vai ter uma linha e uma coluna, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem nossa matriz A e o determinante de A vai ser o quê? 16, né? Porque a gente só tem o quê? Um elemento que é a 16, a gente vai ter uma matriz 1 por 1 e o determinante vai ser o valor do elemento, que é 16. Lembrando sempre que no nosso caso aqui vai ser sempre número, um número só o determinante, tá? Esse é o determinante de primeira ordem. Já o determinante de segunda ordem, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter sempre uma matriz quadrada 2 por 2 para fazer o determinante de segunda ordem. Por que 2 por 2? Ó? Duas linhas e duas colunas, tá? Como é que a gente vai fazer aqui a nossa continha, ó? É muito simples esse aqui. Lembra uma regra de 3, ó. A gente vai multiplicar as diagonais, tá? Simplesmente isso que a gente vai fazer e depois vai fazer a diferença. Uma menos a outra. Ó, vou fazer aqui um exemplo. Nesse caso, a gente tem essa matriz que tem linha 2, 3 e a segunda linha 4, 5. Ó como é que a gente vai fazer. A gente faz logo aqui. Nem precisava do colchete, né? Mas tudo bem, ó. Primeiro a gente faz 2 vezes 5. 2 vezes 5. Coloca o sinal de menos e faz 4 vezes 3. Botei aqui o colchete, mas não precisava. Vamos lá. Quanto é 2 vezes 5? 10. Saudade de eu perguntando, vocês respondendo. Quanto é 4 vezes 3? 12. Então, quem vai ser o meu determinante? Vai ser 10 menos 12. Olha que interessante essa conta. Devo 12 e pago 10. Eu ainda devo quem? O determinante de M vai ser o quê? Menos 2. 10 menos 12. Devo 12, pago 10. Ainda estou devendo 2. Esse vai ser o meu determinante. Lembrando, quando a gente tem uma matriz quadrada 2 por 2, a gente só precisa multiplicar as diagonais e fazer uma menos a outra. Ó, 2 vezes 5 menos 4 vezes 3, que vai dar 10 menos 12. E o nosso determinante aí vai ser o menos 2, tá bom? A gente vai fazer outros exercícios aí. A gente viu o determinante de primeira ordem, viu de segunda ordem. Agora vamos ver o de terceira ordem. Tá dando para enquadrar direito? Eu espero que sim, tá bom. Determinante de terceira ordem, que no nosso caso a gente vai usar uma regrinha muito importante, que é a regra de Sarros, tá bom? Sarros foi aí o matemático que inventou essa regra. Então, olha aqui a nossa matriz. A gente tem uma matriz que tem 3 linhas e tem 3 colunas. Então, é uma matriz quadrada 3 por 3, né? Já sabemos que podemos fazer o nosso determinante. E o que é que acontece aí? O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Deixa eu usar o preto, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, a coisa que a ordem diz é, a gente vai copiar a nossa matriz original, tá? 2, 1, menos 1 é a primeira coluna. 5, 6 e 2 é a segunda coluna. 6, 7 e 3
é a segunda coluna, tá? A gente copiou a matriz. E o que que a gente faz agora? Repete as duas primeiras colunas. Eu gosto sempre de fazer de preto mesmo. Um pontilhadozinho, tá? Faça aqui esse pontilhado e repita a primeira coluna, que é quem? 2, 1 e menos 1. Vou repetir a segunda coluna, que é 5, 6 e 2. A terceira eu não vou repetir, tá? Fecho aqui minha matriz. Só repito a primeira e a segunda coluna. E o que é que eu vou fazer agora? Ó, eu vou olhar as minhas diagonais principais, tá? Quem vai ser a minha primeira diagonal? Note que as minhas diagonais, quando eu tô falando de uma matriz 3 por 3, né, tem que ter 3 números. Ó, essa aqui só tem 1, então não é. Essa só tem 2, então não é. Então, essa daqui é a minha primeira diagonal, ó. Uma. Qual é a segunda? Essa aqui, ó. E qual é a terceira? Essa aqui, são as minhas diagonais principais, tá? Lembrem que lá na minha matriz que eu fiz na 2 por 2, eu multiplicava, né? As diagonais. Aqui também vou fazer exatamente a mesma coisa, ó. Vamos multiplicar. Vou abrir aqui um parêntese para lembrar que é a nossa diagonal principal. 2 vezes 6 vezes 3. Aí, quando for diagonal principal, a gente sempre vai somando, tá? Mais 5 vezes 7 vezes menos 1. Ó, vai ter jogo de sinal aí. Mais 6 vezes 1 vezes 2, tá? Essa foi a nossa diagonal principal. Agora, vamos ver quem é a nossa diagonal secundária, tá? De novo, a gente sempre tem que olhar as que vão ter 3, ó. Primeira diagonal secundária, segunda diagonal secundária, terceira diagonal secundária, tá? Eu tô fazendo aqui coloridinho para ficar mais fácil. Mas vocês podem, por exemplo, usar uma régua e passar o lápis aqui nessa direção, ó. Ou não precisa usar régua, né? Essas sempre vão ser as principais. Por exemplo, eu penso assim, as que estão indo são as principais e as que estão voltando são as secundárias, tá bom? E o que é que eu gosto de fazer também? A diagonal secundária, a gente também vai fazer multiplicação entre cada uma delas. Mas primeiro a gente coloca o sinal de menos, tá? Que vai ser o da equação. E agora a gente vai fazer a conta, ó. 6 vezes 6 vezes menos 1. Mais, vamos lá. 2 vezes 7 vezes 2, mais 3 vezes 1 vezes 5. Tá dando pra ver aí? Tá. Pronto. Agora vamos sair fazendo conta. Quanto é 2 vezes 6? 12. 12 vezes 3, 36. Mais 5 vezes 7, 35. 35 vezes menos 1, menos 35, tá? Mais 6 vezes 1 é 6, vezes 2, 12. Vamos fechar nosso parênteses. Menos 6 vezes 6, 36. 36 vezes menos 1, menos 36. Mais 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2, 28. E mais 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 5, 15. Vamos resolver primeiro o quê? O parêntese. 36 menos 35 vai ser o quê? 1, né? Que a gente sabe que esse mais com menos aqui sempre vai ser o quê? Menos. Então, 36 menos 35 vai dar 1. 1 mais 12.
Aí a gente bota aqui menos. Ó. 28 mais 15 vai dar 43. Menos 36 mais 43. Ou seja, tenho 43, devo 36. Quanto é que eu tenho? 1 mais 12 eu tenho 13. Eu tenho 43 no bolso. Estou devendo 33 e eu ainda tenho 7. Então, meu determinante vai ser determinante de... Vixe, eu nem chamei a matriz. De B. Determinante de B vai ser 13 menos 7, que vai dar quanto? 6. Tá? Olha como é interessante aqui essa regra de Sarros. Primeiro, a gente vai ver se a matriz é quadrada. É 3 por 3. Tem 3 linhas e 3 colunas. Aí a gente vai fazer a nossa diagonal principal, tá? Nesse caso, foram essas 3, tá? E aí a gente vai multiplicar uma pela outra. Depois a gente vai fazer a nossa diagonal secundária, também multiplicando a uma pela outra e somando, tá? E aí a gente sempre coloca entre as duas o sinal de menos, tá? E aí a gente vai ter o nosso determinante. Não é difícil, tá? Essa conta não é difícil. Eu sei que vocês conseguem, é até melhor do que matriz, tá? Por isso que eu trouxe alguns exemplos aqui da apostila pra gente fazer juntinho. Primeiro, questão 61, a gente vai ter uma matriz de ordem o quê? Vamos ver. 2 linhas e 2 colunas. Então, a gente vai ter uma matriz 2 por 2. Então, a gente lembra daquela primeira regra do determinante de segunda ordem, tá? Quando é 2 por 2, a gente faz o quê? A gente multiplica, ó, e depois faz a subtração aí, tá bom? Vamos fazer então. Primeiro a gente vai multiplicar, ó, menos 4 vezes menos 3 menos 1 vezes 8, tá? Menos 4 vezes menos 3, a gente faz o jogo de sinal, menos com menos é mais, 4 vezes 3, 12, menos 1 vezes 8, 8. Então, 12 menos 8 vai dar quanto? 4. Resposta aí da nossa questão é a letra D. Rapidex. De novo, calcular determinante de segunda ordem. Multiplico as diagonais. Quem são as diagonais? Ó, menos 4 vezes menos 3, menos 8 vezes 1. Multipliquei as diagonais, subtraí uma da outra e tenho o meu resultado aí, que é 4, letra D. Super rápido aí, super de boa na lagoa. Tá bom? E agora a gente vai para a questão 71, é a última questão, 71, tá bom? Daí da nossa apostila. Nós temos uma matriz o quê? Vamos ver. 3 linhas e 3 colunas. A gente tem uma matriz 3 por 3, também quadrada. Mas dessa vez a gente vai fazer o quê? A regra de Sarros. Então, o que é que a gente vai fazer para a regra de Sarros? Primeiro, a gente vai repetir nossa matriz, ó. 1, 7, 4, 2, 3 e menos 4, 0, 0 e 1. Aí, a gente faz de novo, ó, o pontilhadozinho. Aí, a gente repete a primeira e a segunda coluna, ó. 1, 7 e 4, 2, 3 e menos 4. Agora, vamos atrás das nossas diagonais principais. Ó, a primeira aqui, ó. 1, 3 e 1. 2, 0 e menos 4. 0, 7 e menos 4. Então, vamos multiplicar. 1 vezes 3 vezes 1, mais
2 vezes 0 vezes 4, mais menos 4 vezes 7 vezes 0. A gente bota já o sinal de menos da nossa conta e vamos o quê? Atrás da nossa diagonal secundária. Quem é, ó? Aqui a primeira, aqui a segunda, aqui a terceira. Então, a gente tem o quê, ó? 4 vezes 3 vezes 0, mais menos 4 vezes 0 vezes 1, mais 1 vezes 7 vezes 2, tá? Olha que maravilha essa conta. Ó, multiplicação por 0 vai dar 0. Multiplicação por 0 vai dar 0. Multiplicação por 0 vai dar 0. E multiplicação por 0 vai dar 0. Só sobrou quem aqui? 1 vezes 3 vezes 1 aqui vai dar 3, menos 1 vezes 7 vezes 2, que vai dar quem? 14. Eu nem chamei essa matriz de nada, vou chamar de C, ó. Tá? Quem vai ser meu determinante? Devo 14. Pago 3, ainda fico devendo 11. Minha resposta, então, da questão 71 vai ser a letra, vou botar aqui de vermelho, letra A, menos 11. Tá bom? Para vocês não ficar perdendo tempo fazendo conta. Porque a gente viu que o zero é o quê? É o nosso elemento neutro aí na adição. Se a gente somasse, ó, 3 mais 0 ia dar 3. E aqui a gente ia somar 14 mais 0, que ia dar menos 14 de qualquer forma aqui por causa do sinal, tá? Então, nem adianta ficar fazendo essas contas. A gente nem faz, tá? E já viu que o nosso resultado vai ser menos 11 aqui, letra A, tá? Bem tranquilo, bem favorável. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não conseguirem fazer nenhuma outra questão, me dê um toque que aí a gente faz junto, tá? Eu peguei essas duas pra gente fazer um exemplo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.